Caros irmãos, estamos aqui hoje para mais uma atividade na casa de André Luiz, uma atividade online. Saudamos a todos os ouvintes, os irmãos da casa, os irmãos que estiverem assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Saudamos aos irmãos que estão nos hospitais, saudamos quem estiver privado de liberdade, onde estiver, que seja abençoado. A nossa atividade de hoje, em primeiro lugar, vou pedir para que disponibilize um recipiente com água próximo ao seu monitor, para que seja fluidificado durante as atividades. A harmonização de hoje foi na pessoa do nosso irmão Jorge Luiz, no seu violão. E a nossa palestrante é uma irmã da FEDEF, diretora de estudos lá na FEDEF, é Marcilene Reis. Seja bem-vinda, minha irmã. E na sequência das nossas atividades, convido a todos para que, nesse momento, em reflexão, possamos fazer a prece inicial. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, em Teu nome, para desenvolver mais um estudo do Teu Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Em Teu nome louvamos a Deus nosso Pai, de poder e bondade, louvamos a Maria Santíssima, louvamos a todos os benfeitores, os mentores da casa, André Luiz, Bezerra de Menezes, Barçanufo e tantos outros abnegados. Nós saudamos e rogamos bênção e amparo para o nosso presidente e toda a sua equipe de trabalho da casa de André Luiz. E assim, mestre amigo, pedimos permissão para iniciar os trabalhos desse momento, dizendo: "Se conosco, mestre, agora e sempre, assim seja, graças a Deus." E agora, com muita alegria, passamos a palavra para a nossa palestrante desse momento, a nossa irmã Marcilene Reis, que fará a sua palestra e proferirá inicialmente o título da sua palestra. Minha irmã, com você, o microfone. Graças a Deus. Olá, amigas e amigos, alegria imensa estar aqui no CEAL. E olha, hoje nós vamos estudar um tema muito interessante, Kardec, Viagem Espírita 1862. Para nós estudarmos assim com mais preciosidade o tema, eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Muito bem, vejamos. Amigos, esta é uma obra publicada pela FEB, Viagem Espírita 1862. Evandro Noleto é o tradutor desta obra e ela foi publicada em 2005 pela primeira vez. E muito interessante nós destacarmos aqui por que estudar Viagem Espírita em 1862, né, considerando que o mês de abril é o mês do Livro dos Espíritos, não é? Mas por que é interessante? Porque esta é uma obra que não é tão conhecida das pessoas. E nós precisamos valorizar as obras espíritas, estudar tantos ensinamentos que Kardec deixou para nós. Vamos acompanhando aqui os slides e aí nós vamos perceber o quanto este material é rico. Vejamos. Para começar, é claro que quando nós pensamos em obras básicas do Espiritismo, nós pensamos no Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, naturalmente, e aí as outras obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são as obras que estão contidas no Livro dos Espíritos, né? Então, o que está lá no Livro dos Espíritos é detalhado nessas obras subsequentes. Muito bem, disso nós já sabemos. E há que se considerar que no dia 18 de abril de 1857
foi o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, neste ano de 2022, o Livro dos Espíritos está completando 165 anos. Olha que interessante. Nós temos aí, nesta imagem, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, 1857, publicada em Paris, né? E aí, depois disso, muitas outras edições foram publicadas, né, até chegar aqui no Brasil, e nós temos, todos os anos, nós temos edições por várias editoras, né, a FEB, inclusive, outras tantas editoras que publicam o Livro dos Espíritos para o nosso conhecimento. Importante também destacar que, além das obras básicas, a Revista Espírita contribui muito para o nosso conhecimento. De 1858 a 1869, Kardec publicava artigos na Revista Espírita e estes artigos ajudavam substancialmente na compreensão da doutrina. Por quê? Livro dos Espíritos e todas as outras obras, né, subsequentes, que sim, que falam de todos os ensinamentos da doutrina, mas Kardec continuava ali com aquele estudo profundo, não é? Ouvindo os espíritos, e mais informações vinham, outros casos vinham, e Kardec, então, fazia esses registros aí na Revista Espírita, conhecida ali por ele, né, ou dita por ele como Jornal de Estudos Psicológicos. Muito bem, sigamos. E por que nós destacamos, portanto, para estudar neste mês de abril, Viagem Espírita 1862? Olha só, como o próprio título já sugere, né, a viagem aconteceu, essa viagem aí especificamente, em 1862. Porque ela mereceu um livro, um opúsculo, né? Kardec chama de opúsculo. Opúsculo é um livreto, é um livro pequenininho, deve ter em torno de umas 40 e poucas páginas, para falar dessa viagem, porque foi uma viagem muito importante, uma viagem que contém muitas orientações, e todo estudante da doutrina espírita, todo trabalhador da doutrina espírita deveria ter a curiosidade de ler esta obra. Muito bem, nós sabemos, portanto, que ela foi publicada por Allan Kardec, né? E o nosso Allan Kardec tem como nome de batismo Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Sabemos também que ele nasceu em 3/10 de 1804 e retornou à pátria espiritual aí no dia 31/3 de 1869. Bom, vejamos, Viagem Espírita 1862 e outras viagens. Nesta obra aqui, publicada pela FEB, além do destaque para a viagem de 1862, outras viagens também tiveram destaque. Bom, em 1862, a obra foi publicada em Paris, né? A primeira edição foi publicada em Paris. E aí, olha, em 1896, tem uma edição em espanhol, publicada em Barcelona, olha só, e no Brasil, essa obra só chegou, né, só foi traduzida em 1968, pelo nosso querido Wallace Leal, grande divulgador da doutrina espírita. Vejamos, o que é mais importante dizer aqui? Kardec teve a oportunidade de percorrer todas essas cidades aí destacadas na nossa imagem. Então, ele não fez só a viagem de 1862, ele fez viagens em 1860, olha só, né? Claro, sempre como ponto de partida, Paris e depois, olha, Sens, né? Aliás, Sens, Mâcon, Lyon, Saint-Étienne, 1861, partindo de Paris de novo, Sens, Mâcon, Lyon, Lille e Bordeaux. 1862, nós colocamos aí uma estrelinha, porque realmente é a estrela do nosso assunto a ser estudado hoje. 1864, Douai, Antuérpia e Bruxelas. 1867, Tours, Orleans e Bordeaux. Muito bem, vejamos, olha a quantidade de viagens que Kardec fez, por quantas cidades ele passou e com qual objetivo? Já está dito aqui, né? Olha, para orientação, intercâmbio e confraternização. Então, Kardec recebia muitas cartas, muitos questionamentos, e estes questionamentos eram respondidos
e muitas vezes com a presença física dele, ele estando lá no ambiente para responder aquelas pessoas as questões. Mas a viagem, além de ser de orientação, era também de intercâmbio, porque Kardec queria conhecer qual era a experiência que as pessoas estavam experimentando ali naquele momento, né? Então o espiritismo estava ali nascendo, né? Nascendo, muitas dúvidas, muitos questionamentos, e Kardec queria, sim, orientar, mas também saber, recolher um pouco da experiência dessas pessoas. E além da orientação do intercâmbio, a confraternização era essencial, porque Kardec se sentia assim muito feliz de perceber o quanto o espiritismo era esclarecedor e consolador ao ponto de conseguir envolver tantas pessoas estudando o espiritismo pelas mais variadas cidades aí da Espanha. Muito bem. Seguindo, veja, hoje é muito fácil nós conseguirmos viajar, então o conhecimento espírita, né, todas as informações podem chegar em várias partes do globo muito rapidamente. Eu posso pegar, por exemplo, um avião em Paris de manhã e chegar aqui no Distrito Federal à noite. Isso é possível hoje. E em tempos de internet, nós podemos estar em Paris neste momento, podemos estar na Espanha neste momento, podemos estar em qualquer cidade, né, em qualquer país, simultaneamente. Mas, naquela época de Kardec, meus amigos, a viagem era de trem. E o trem percorria cerca de 50 quilômetros por hora. Olha só, 50 quilômetros por hora. Algumas partes foram percorridas até de charrete. Então, não foi uma viagem fácil. Dificuldades foram enfrentadas ali nesse percurso. Mas o codificador da doutrina espírita não desiste. Ele se faz presente nesses mais variados lugares para levar, né, o conhecimento espírita a todos. Bom, quando a gente fala de viagem, vejamos, olha, viagem de férias, não, férias da Sociedade Espírita de Paris. Então, quando a Sociedade Espírita de Paris entrava de férias, ficava ali fechada por cerca de um mês e meio, né? O que acontecia? Então, Kardec fazia viagens, mas uma questão pode vir à mente de muitos. Mas quem custeava essas viagens? Quem custeava? Aí o próprio Kardec responde isso para nós lá na Revista Espírita, publicada em novembro de 1862. Olha o que Kardec diz. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais, não é? Então, e nós que somos trabalhadores, né, do movimento, nós sabemos muito como nós investimos os nossos próprios recursos para a divulgação do conteúdo da doutrina espírita, porque nós sabemos que esclarecimento e consolo é para todos. Então, nós não medimos esforços, né, para levar isso a qualquer parte onde precisamos levar. Muito bem, queridos. Antes de falar especificamente dessa viagem de Kardec em 1862, nós queremos fazer um recorte aqui. A viagem que Kardec fez a Lyon em 1860. Por quê? Porque ele foi recebido pelo senhor Dijou, né? O senhor Dijou, que era lá o presidente, né, da primeira casa espírita, do primeiro centro espírita, né, que nós podemos dizer assim, né, de Lyon, do único, né, naquele momento, do único centro espírita naquele momento, foi recebido pelo senhor Dijou e pela sua esposa. E nós podemos registrar esse como o primeiro encontro de dirigentes espíritas. E olha como até hoje nós realizamos encontros de dirigentes espíritas. Nós nos encontramos regularmente, né, antes da pandemia, muito presencialmente, e agora, né, nós estamos nos encontrando virtualmente para conversar a respeito dos caminhos, né, do movimento espírita, para falar de orientações, para falar do que se pode esperar de futuro, enfim. Mas quem inaugurou isso?
o próprio Allan Kardec, né? Aí em 1860, o primeiro encontro de dirigentes espíritas realizado lá na cidade de Lyon, na França. Bom, e falamos aqui do senhor de Ju, e vamos falar também da senhora de Ju. Nessa imagem que vocês estão vendo, é possível perceber Kardec e a sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet. Nós sabemos perfeitamente que a Amélie foi uma companheira grandiosa, né, de Allan Kardec. Nós sabemos bem que para o movimento espírita ela também é protagonista. Ela não é coadjuvante, ela é protagonista. Mas nós queremos falar também de uma outra senhora, que nós não temos a imagem dela, nós não temos a foto dela, mas que também é protagonista no movimento espírita. Vejamos, olha, na história do Espiritismo, esta mulher do povo é a primeira figura feminina que se projeta. Quem é essa senhora? A Senhora de Ju. Sobrepõe-se às personalidades torturadas para além do suportável às mulheres de sua classe em seu tempo. A Senhora de Ju era uma mãe de família, uma esposa de operário, né? O senhor de Ju era um operário. Então, essa mulher é uma verdadeira representante feminina da sua época. Por quê? Porque, olha, falar de espiritismo naquela ocasião, não é, em que havia muita crítica, ela certamente teve que ser muito corajosa. Por isso que nós fazemos o registro aqui para a senhora de Ju, né? Uma trabalhadora do Centro Espírita em Lyon, nessa primeira viagem aí de 1860 que Allan Kardec fez. Bom, sigamos. Agora nós vamos para a viagem que, afinal, é o título do nosso estudo de hoje, que é a viagem espírita empreendida em 1862. Mas por que Kardec resolveu fazer essa viagem em 1862? Né? Ele recebeu um convite da comunidade de Lyon, e essa comunidade assinou, 500 assinaturas estavam presentes, né, nessa carta enviada a Kardec, e Kardec muito gentilmente aceita o convite. E olha, ele viajou durante 7 semanas, enfrentando a chuva, o frio e a neve, visitando aí mais ou menos 21 cidades. Certo? E olha, ele presidiu mais de 50 reuniões. Vejamos, neste mapinha nós podemos perceber todo o percurso que Kardec fez, todo o percurso que ele fez. Então, ele passa aí por Paris, né? Sens, Lyon, Toulouse, Bordeaux novamente, várias cidades, né? Aí Orleans, até chegar novamente em Paris. Muito bem, sigamos. Qual é o conteúdo que está nesta obra Viagem Espírita de 1862? As impressões gerais, né, de Kardec a respeito dessa viagem, os discursos pronunciados por ele nas reuniões gerais, né, dos espíritas de Lyon e Bordeaux, as instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas, né, pela comunidade espírita, e projeto de regulamento para o uso dos grupos e pequenas sociedades espíritas. Bom, destaques. Nós vamos destacar algumas questões que nós consideramos aqui importantes, mas nós vamos fazer alguns recortes. Lembrando, portanto, que nós não vamos esgotar a obra, porque esta não é a proposta. A proposta é nós nos sentirmos estimulados a ler essa obra. Por isso, nós destacamos alguns trechinhos dos discursos pronunciados por Allan Kardec, tá? Lá para os espíritas de Lyon e Bordeaux. Olha o que Kardec diz. Vejamos, olha. No estado atual das coisas, aqui na Terra, qual é o homem que não tem inimigos? E aí, é possível viver no planeta Terra, neste momento histórico, sem ter inimigos? Será? Né? E a resposta é óbvia, né? Não, por que não? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Aqui não estão encarnados espíritos perfeitos. Então, espíritos imperfeitos fazem inimigos, têm inimigos, não é? Muito bem. Mas olha o que Kardec diz assim. Mas seria fácil. Basta fazer o bem. Basta fazer o bem e nós não teremos inimigos. Será que bastaria fazer o bem e nós não teríamos inimigos?
Aí o próprio Kardec nos lembra, né, nesse trechinho do discurso dele pronunciado aí nessas reuniões gerais em Lyon e Bordeaux, olha, ele próprio nos lembra que Jesus só fazia o bem. E Jesus tinha inimigos. Nós, nós não fazemos só o bem. Então é evidente que nós também teremos inimigos, não é? Então fazer o bem só não basta, porque mesmo fazendo o bem, nós teremos inimigos. Mas e aí? Isto pode ser motivo suficiente para que nós desistamos de fazer o bem? Ah, olha só o que Kardec diz a respeito disso. O homem que pratica o bem, isto dito em tese geral, deve, pois, esperar contar com a ingratidão. Aqueles que fazem o bem e ficam esperando retribuição estão equivocados, porque o preceito não é esse. O preceito é o que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então é fazer o bem sem esperar retribuição e continuar fazendo o bem repetidamente, ainda que as pessoas não saibam reconhecer todo o bem que nós fizemos para ela. Muito bem. Ainda destacando trechos desse discurso de Kardec, Kardec afirma que há entre os adeptos do Espiritismo adversários. E nós não precisamos buscar adversários lá fora, eles existem, é fato, mas entre nós, os adeptos do Espiritismo, existem também adversários. E como Kardec justifica isso? Como assim, dentro do próprio grupo espírita, há adversários? Aí Kardec diz o seguinte: entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, 3 categorias bem distintas. Olha, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral, tem este grupo de espíritas, não é? Até hoje, olha como o texto de Kardec, escrito em 1862, mas nós estamos em 2022 e o texto parece absolutamente atual, não é? E ainda Kardec continua. Os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios, isto ainda acontece repetidamente, não é, meus amigos? E aí, finalmente, a terceira categoria, os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Bom, pela lógica, nós, todos os espíritas, deveríamos estar enquadrados aqui nessa terceira categoria. Mas, lamentavelmente, não é assim. Não é? Nós, às vezes, temos sim a curiosidade de estudar os preceitos morais da doutrina espírita, mas às vezes não nos esforçamos tanto para colocar em prática, não é? E Kardec, nesse discurso aí com o grupo de Lyon e de Bordeaux, traz esses questionamentos para fazerem as pessoas refletirem e continuarem desempenhando bem suas tarefas, independentemente de ter ou não adversários, não é? Sigamos. Bom, aí Kardec fala desses verdadeiros espíritas aí, que seriam pertenceriam a essa terceira categoria que nós acabamos de apresentar, e esses verdadeiros espíritas, Kardec chama de os espíritas cristãos. Os espíritas cristãos. E é importante fazer essa distinção, não é? Ah, porque tem espíritas, mas tem espíritas que se preocupam apenas com o fenômeno. Ah, tem espíritas que estudam sim os preceitos, mas que não se esforçam para colocar em prática. E tem lá uma terceira categoria, os espíritas cristãos, ou os espíritas verdadeiros, ou os verdadeiros espíritas, que, além de estudar, se esforçam para colocar em prática a moral cristã. E qual é essa moral cristã, não é? Que a doutrina espírita apregoa. Vejamos, ó, amai-vos uns aos outros, perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem, não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmo e indulgentes para com os outros. Vejamos que neste momento aqui, que Kardec fala desses preceitos morais, o Evangelho segundo o Espiritismo ainda não tinha sido publicado. E aí nós vamos perceber que lá nos capítulos 11 e 12 do Evangelho, esses preceitos estão lá muito claros. E Kardec continua, ó,
Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Olha que ensinamento fabuloso. Podemos ter inimigos. É impossível não ter inimigos. Num planeta de provas e expiações, é impossível não ter inimigos. Mas nós, os espíritas cristãos, ou os verdadeiros espíritas, como muito bem diz Kardec, nós não podemos ser inimigos de ninguém. Isso não nos compete. Ser inimigo, não podemos. Podemos ter inimigos, né? Mas ser inimigo, nós não podemos. Muito bem. E Kardec continua, não é? Nós estamos aqui apenas destacando trechos do discurso de Kardec, hein? Não tenhamos a ilusão de que o assunto vai ser esgotado, porque não vai ser. É importante ler a obra toda. Nós trouxemos só alguns destaques. Kardec continua em outro ponto do discurso, dizendo o seguinte: o Espiritismo tem por divisa: fora da caridade não há salvação. O que significa dizer, fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Então, amigos e amigas, se nós não defendemos ou não levantamos a bandeira da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação, se nós não vivenciamos esta bandeira, significa que nós não estamos na categoria dos verdadeiros espíritas. E aí Kardec faz um convite a nós, né? Consinto-vos a inscrever, doravante, esta dupla máxima em vossa bandeira, porque ela resume ao mesmo tempo a finalidade do espiritismo e o dever que ele impõe. Não é? Então, a finalidade do espiritismo, qual é a finalidade? Nós precisamos, né, trabalhar com a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. E o verdadeiro espírita tem isto como dever. Caridade para com todos. Muito bem. E aí, Kardec ainda destaca que existem pessoas, né, que jamais ficam contentes, jamais. Elas nunca estão satisfeitas. E se nós, os estudantes, os trabalhadores da doutrina espírita, né, os profitentes da doutrina espírita, se nós formos nos preocupar com essas pessoas que jamais ficam contentes, sempre procurando agradar essas pessoas, não haverá como. E para ilustrar isso, ele conta rapidamente, ele não conta, ele faz só uma referência à fábula do moleiro, seu filho e o asno, que nós vamos aqui só ilustrar rapidamente para lembrarmos do que se trata essa fábula. E ela é muito interessante porque ela conta, né? Nós estamos já vendo aí na imagem, olha, um moleiro é um homem que trabalha, né? Uma pessoa que trabalha no moinho, né? Um burro e o filho do moleiro ali. Muito bem, o que diz essa fábula aí do Esopo? Essa fábula diz o seguinte, que o moleiro saiu com o seu filho e o burro, né? E os dois andavam puxando o burro. Quando eles passaram por uma determinada cidade, tinha algumas moças ali reunidas e as moças disseram assim: mas como vocês são bobos, tem um burro aí e vocês puxando esse burro, ora, por que não coloca essa criança, né, sobre o burro? Não é melhor a criança novinha assim, tão cansada? E aí o pai fica envergonhado, né? O moleiro fica envergonhado e pega o filho e coloca sobre o burro. Muito bem, eles continuam a viagem deles, né, até a aldeia vizinha, e aí eles encontram um grupo de velhos. Os velhos olham aquela cena, né? O burro carregando uma criança e um senhor puxando o burro, e aí os velhos dizem assim, né? Aquelas pessoas mais velhas dizem assim: mas que coisa, né? Não se respeitam mais os velhos. Enquanto essa criança está aí montada nesse burro, seu velho pai está sofrendo, né? Arrastando esse burro e esta criança. E aí, o moleiro, ouvindo isso, fica de novo envergonhado. O que ele faz? Ele desce o filho, né, da garupa do burro e ele sobe no burro. E aí, né, continua lá a caminhada,
Mas eis que eles encontram mais adiante um grupo de mulheres e crianças, e as mulheres e as crianças dizem assim: mas como pode ser isso? Esse homem explorando esse burro e essa criança tadinha caminhando. Oh, que pai desalmado, não cuida dessa criança direito. E aí o pai fica lá envergonhado de novo. Ele faz o quê? Ele pega a criança e coloca, né, na garupa ali, e ficam os dois, e continuam os dois, mas agora os dois montados no burro. E mais adiante eles encontram outro grupo de pessoas e o grupo diz assim: mas meu Deus do céu, coitadinho desse burro, estes dois indivíduos sobre esse burro tão pequenininho, meu Deus do céu. E aí o moleiro fica envergonhado, desce do burro, desce a criança do burro, os dois pegam o burro no colo e aí vão carregando o burro. Mais adiante encontram as pessoas, né? Mas que tolos são esses dois. Meu Deus, né? O burro foi feito para carregar a gente, e esses dois estão carregando o burro, não tem lógica um negócio desse. Essa historinha é só para ilustrar que nós nunca vamos conseguir agradar, né, todas as pessoas. E qual é a moral, afinal? Quando se quer agradar a todos, acaba-se não agradando a ninguém. E o que Kardec nos relembra quando fala dessa fábula aí do moleiro, de seu filho e o asno? Que nós não devemos nos afastar dos nossos compromissos, né? Nos afastar dos nossos deveres cristãos, porque nós não conseguimos agradar todas as pessoas. Sempre existirão pessoas descontentes com as nossas ações, mas nós não podemos nos afastar do dever. E aí Kardec continua e diz assim: não desprezo ninguém, lamento os que agem mal e peço a Deus e aos bons espíritos que façam renascer neles melhores sentimentos. Eis tudo. Nossa, interessante. Nós não temos o direito de desprezar quem quer que seja, não é? Podemos lamentar aqueles que agem mal. E sim, podemos fazer isso. E fazer o que mais? Pedir a Deus para que eles sejam inspirados, né? E melhores sentimentos possam nascer naqueles corações. Ensinamentos de Allan Kardec. E aí continua ainda, olha, são destaques, hein, queridos? Não fiquemos aqui na ilusão de que todo o assunto está sendo abordado, não. São apenas alguns destaques. Em outro momento, Kardec diz assim: a ideia materialista satisfaz aos que se comprazem na vida material e querem passar por cima das consequências do futuro, esperando, desse modo, escapar à responsabilidade de seus atos. Gente, olha que interessante. O materialismo ameaça fazer a sociedade mergulhar em trevas, dizendo aos homens: o presente é tudo, porquanto o futuro não existe. É isto que o materialismo diz. Mas vem o espiritismo para restabelecer a verdade, afirmando: o presente não, nada é, o futuro é tudo, e o prova. E aqueles que vivem mergulhados no materialismo, acreditando que além do corpo físico, nada existe, e que, portanto, nós não podemos nos responsabilizar, ser responsabilizados pelos nossos atos, não é? Toda a codificação espírita vem nos provar que aqueles que nos antecederam na pátria espiritual vêm dar os seus depoimentos dizendo o quanto estavam iludidos e o quanto tiveram que se responsabilizar pelos atos praticados enquanto estavam no corpo físico. Então, sim, a vida futura é uma realidade. Muito bem. Aí Kardec continua dizendo o seguinte, ó, porque ele, né, o espiritismo agrada. É muito fácil dizê-lo. Por que o espiritismo agrada? Porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias da vida presente. Saber que tudo passa, isso é muito consolador. Saber que esses nossos 70, 80, 90 anos, ou 100 anos que nós passamos aqui, numa existência, num corpo físico, é apenas um momento. Um momento. E o que pode representar esse momento na eternidade? Então, todas as misérias, todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, elas passarão. E aí, Kardec ainda fala, ó, porque com a pluralidade das existências, essas misérias têm uma razão de ser,
são explicáveis, em vez de acusarem a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar, compreendendo que as nossas dores, que não têm justificativa nessa existência, tem justificativa em existências anteriores. Então, saber disso é muito consolador. Saber que Deus não é injusto conosco, isto é muito consolador. Kardec ainda continua dizendo, porque o homem é feliz por saber que os seres que lhe são caros não estão perdidos para sempre. Olha, saber que o nosso ente querido partiu, mas que nós teremos a oportunidade de reencontrá-lo, isto também é absolutamente consolador. E aí, Kardec diz, porque todas as máximas dadas pelos espíritos tendem a tornar melhores os homens uns para com os outros. Amigos, a finalidade de qualquer religião deve ser melhorar o indivíduo. Então, qualquer religião que esteja cumprindo este objetivo, que é melhorar o indivíduo, porque se nós formos lá na origem da palavra, religião vem de quê? Vem de religare, né? Religare, a palavra em latim, significa o quê? Ligar ao Criador. Então, o que é religare? Religar. Qual a função, afinal, da religião? Religar a criatura ao Criador. Para religar a criatura ao Criador, é preciso tornar esta criatura melhor. E o Espiritismo cumpre muito bem essa função de tornar as criaturas melhores, não é? Então, nós estamos todos aqui com o propósito de nos tornarmos homens e mulheres de bem. Muito bem, Kardec continua dizendo: a fraternidade, assim como a caridade, não se impõe, nem se decreta, é preciso que esteja no coração. E não será um sistema que a fará nascer. Se lá ela não estiver, caso contrário, o sistema ruirá e dará lugar à anarquia. Claro, porque é preciso que a caridade esteja, né? Essa ideia de amor em ação, ela esteja no coração dos indivíduos, não é? Porque se não tiver no coração dos indivíduos, isso vai fazer qualquer sistema ruir. E, olha que Kardec esclarece, antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Em outras palavras, se nós queremos criar um sistema mais justo, primeiro nós precisamos criar homens mais justos, formar homens mais justos. Nós não queremos uma sociedade em guerra. Nós não queremos mais ver países em guerra. Mas até hoje, nós educamos as nossas crianças para a competição e não para a colaboração. Quando nós começarmos a criar, né, a educar as nossas crianças para a colaboração, né, para a cooperação e não para a competição, então não haverá mais guerra, como a que nós estamos vendo, né, nesse momento aí, né, da nossa história. Muito bem. Kardec diz o seguinte: estudai a história e a causa da queda dos estados mais florescentes, por toda parte vereis a mão do egoísmo, da cupidez e da ambição. Então, todas as guerras foram causadas pelo egoísmo, pela cupidez e pela nossa ambição. E todos os estados ruíram, estados que se deixam levar pelo egoísmo, pela cupidez e pela ambição, todos esses estados ruíram, né? E todas as sociedades que se deixam levar por esses vícios morais aqui, né? Não tem outro destino senão a queda. Nós continuamos ainda um planeta muito belicoso, né? Nós somos ainda muito beligerantes, mas com toda certeza, este planeta está aí passando para esta fase de regeneração e certamente nós vamos perceber, né? Não sabemos determinar ainda em quanto tempo, mas nós vamos perceber que neste planeta o bem vai se sobrepor ao mal, né? Tenhamos a paciência e façamos a parte que nos compete. E aí Kardec segue dizendo: quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado na fé, na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força mesma das coisas. Nós já dissemos isso antes, aqui está só para reforçar. Quando a caridade, né, for a religião da maioria, né? A caridade. E o que é a caridade? É o amor
em ação. Aí nós teremos instituições melhores. E aí, Kardec ainda diz: ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Então, o reino do bem na terra só estará presente quando a caridade estiver, quando o amor em ação for uma atitude nossa, não é? Quando nós não só soubermos repetir capítulos e versículos do Evangelho, mas nós soubermos, sobretudo, colocar em prática os ensinamentos que o Evangelho nos traz, que, portanto, o Espiritismo nos traz. E aí, estamos aqui caminhando para o final, mas queremos deixar essa imagem que é muito interessante. Olha, a caridade é a âncora de salvação da sociedade. Se quisermos salvar qualquer sociedade, precisaremos da caridade, do amor em ação. E Allan Kardec diz tudo isso para nós. Lá, nesta obra que nós dissemos, né? Viagem Espírita, 1862. E nós não esgotamos o tema. Não esgotamos. Há muito mais coisa para ser estudada. E aí, por isso, nós queremos encerrar com um convite. Venha fazer esta viagem, porque ler é uma viagem fabulosa. Uma viagem fabulosa, e Kardec nos auxilia a compreender muito mais a respeito da doutrina espírita, né? Nesta obra aí, né? Aliás, a tradução é do Evandro Noleto, organizado pela FEB. E olha, Viagem Espírita de 1862. O Evandro Noleto nos conta o seguinte, que ele, a princípio, ele quis falar só da Viagem Espírita de 1862, mas ele resolveu acrescentar alguns discursos das outras viagens que Kardec fez, porque ele percebeu o quanto aquelas informações são muito interessantes para o movimento espírita, para o estudante, para o profitente da doutrina espírita. Então, amigas e amigos, eu quero agradecer pela atenção, pela participação de todos e reforço aqui o convite para nós fazermos esta viagem juntos, lendo Viagem Espírita 1862. Então, esta obra neste ano completa 160 anos, né? Ela foi publicada em dezembro de 1862 e então agora em 2022 ela completa 160 anos. Com certeza a FEB deve reeditar. E aí não percamos essa oportunidade de reler essa obra do nosso queridíssimo Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Muito obrigada e que a paz de Jesus permaneça para sempre em nossos corações. Minha irmã Marcilene Reis, muito obrigado pela sua atividade nesse momento, uma palestra esclarecedora, você que estudou, preparou e trouxe para nós o tema. Agradecemos também a harmonização pelo nosso irmão Jorge Luiz, o nosso Jorge, professor no violão. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os irmãos que assistiram, onde quer que estejam. E convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. Jesus amado, em teu nome iniciamos os trabalhos desse momento, Senhor Jesus. Em teu nome agradecemos e rogamos bênçãos para todas as pessoas, todos os ouvintes, onde quer que se encontrem, mas estão todos fixados na importância da palavra do Evangelho trazida nesse momento. Nossa irmã, muito obrigado e esperamos ter novos encontros com você em nossa casa e em outras oportunidades. Jesus amado, e pedimos em teu nome permissão a Deus nosso Pai de poder e bondade para declarar encerradas essas atividades, dizendo: "Se conosco, mestre, agora e sempre, assim seja, graças a Deus."